Se nossos corpos são totalmente substituídos em poucos anos, conforme comprovado cientificamente, então, como a degeneração e a doença podem permanecer neles por anos a fio? Elas só podem ser mantidas ali por meio dos nossos pensamentos, da nossa concentração na doença e da atenção que damos a ela. Tenha pensamentos de perfeição. Pense na perfeição. A doença não pode existir em um corpo que tem pensamentos harmoniosos. Saiba que existe apenas perfeição, e ao observá-la, irá obrigatoriamente invocá-la para si. Pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade, incluindo doenças, pobreza e infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, estamos nos privando da herança a qual temos direito. Declare e tenha a seguinte intenção: eu tenho pensamentos perfeitos. Vejo apenas perfeição. Sou perfeito. Eu expulsei toda a rigidez e falta de agilidade do meu corpo. Concentrei-me em visualizar meu corpo como sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança, e toda a rigidez e dores nas juntas que eu sentia desapareceram. Fiz isso literalmente do dia para a noite. Como pode ver, tudo em que acreditamos a respeito do envelhecimento está apenas em nossas mentes. A ciência demonstra que temos um corpo novo em folha em muito pouco tempo. Pensamentos sobre envelhecer são limitadores. Então, afaste-os de sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas meses de idade. Não importa quantos aniversários já tenha registrado em sua mente. Para o seu próximo aniversário, faça um favor a si mesmo e comemore-o como se fosse o seu primeiro. Não cubra o bolo com 60 velas, a não ser que queira invocar a velhice para a sua vida. Infelizmente, a sociedade ocidental tornou-se obcecada pela idade física, quando, na verdade, ela não existe. Através dos seus pensamentos, você pode alcançar um nível de saúde perfeito, o corpo perfeito, o peso perfeito e a juventude eterna. Pode trazer tudo isso à realidade pensando conscientemente na perfeição. Bob Proctor. Se você tiver uma doença física e ficar se concentrando nela, falando com as pessoas dela, irá criar mais células doentes. Visualize-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável. Deixe que o seu médico se preocupe com a doença. Uma das coisas que as pessoas mais fazem quando têm uma doença é falar sobre ela o tempo todo. É porque não conseguem pensar em outra coisa, de modo que estão apenas verbalizando seus pensamentos. Se estiver se sentindo um pouco adoentado, não fique falando no assunto, a não ser que queira piorar ainda mais. Saiba que seus pensamentos foram responsáveis por isso e repita o máximo que puder. Eu me sinto ótimo. Estou me sentindo muito bem. E sinta-se assim de verdade. Se não estiver se sentindo ótimo e alguém lhe perguntar como você está, apenas sinta-se grato por essa pessoa ter lembrado a você de pensar em se sentir bem. Suas palavras devem sempre refletir os seus desejos. Você só pode contrair qualquer coisa se pensar que isso pode acontecer. E pensar dessa forma é o mesmo que convidá-la com os seus pensamentos. Você também está convidando doenças se ficar ouvindo pessoas falando sobre elas. Ao ouvi-las, está dedicando todos os seus pensamentos e concentração à doença. E quando dá a sua atenção a algo, está pedindo-o para si. Além disso, certamente não está ajudando a pessoa em questão. Está, na verdade, acrescentando a energia à doença dela. Se quiser mesmo ajudá-la, mude o assunto para coisas positivas, se puder, ou então vá embora. Enquanto se afasta, pense e sinta que está vendo esta pessoa bem, e então volte sua atenção para outras coisas. Lisa Nichols. Imaginem duas pessoas, ambas sofrendo de alguma doença, mas uma decide se concentrar na felicidade.
escolhe viver repleta de esperança no futuro, concentrando-se nos motivos pelos quais deve ser feliz e grata. Então você tem a outra pessoa. Mesmo diagnóstico, mas ela decide se concentrar na doença, na dor e em sentir pena de si mesma. Quando uma pessoa se concentra no que há de errado e nos seus sintomas, ela irá perpetuar essa condição. Ela só começará a se curar depois que parar de se concentrar no fato de estar doente e se concentrar em seu bem-estar. Pois é assim que funciona a lei da atração. Não nos esqueçamos, nem por um instante, de que qualquer pensamento ruim significa literalmente colocar algo nocivo em nosso corpo. Pensamentos mais felizes conduzem essencialmente uma bioquímica mais feliz, a um corpo mais feliz e saudável. Já foi comprovado que pensamentos negativos e estresse prejudicam gravemente o corpo e o funcionamento do cérebro, pois são nossos pensamentos e emoções que estão continuamente reconstituindo, reorganizando e recriando o nosso corpo. Não importa o que tenha manifestado em relação ao seu corpo, você pode mudar isso, tanto por dentro quanto por fora. Comece a ter pensamentos felizes e comece a ser feliz. A felicidade é um estado de ser emocional. É como se seu dedo estivesse pousado sobre o botão sentir-se bem. Pressione-o agora e mantenha o dedo firme em cima dele, independentemente do que estiver acontecendo à sua volta. Dr. Ben Johnson, elimine o estresse fisiológico do seu corpo e ele fará o que foi feito para fazer. Ele se curará sozinho. Você não precisa lutar para se recuperar de uma doença. O simples processo de se livrar dos pensamentos negativos permitirá que o seu estado natural de saúde venha à tona dentro de você e o seu corpo curará a si mesmo. Já vi rins se regenerarem, já vi cânceres desaparecerem, já vi pessoas recuperarem a visão. Há 3 anos que eu vinha usando óculos de leitura antes de descobrir o segredo. Certa noite, enquanto investigava as origens do conhecimento do segredo ao longo dos séculos, eu me vi procurando pelo meu óculos para enxergar o que estava lendo. Foi então que parei de repente. A noção do que eu tinha feito me atingiu como um raio. Eu tinha dado ouvidos à mensagem da sociedade de que a visão se deterioraria com a idade. Tinha visto pessoas esticando os braços para conseguirem ler alguma coisa. Tinha dedicado meus pensamentos ao fato de que enxergamos cada vez pior à medida que envelhecemos. E, portanto, trouxe isso para mim. Eu sabia que poderia mudar qualquer coisa que tivesse se manifestado através dos meus pensamentos. Então, na mesma hora, me imaginei enxergando tão bem quanto enxergava aos 21 anos. Visualizei a mim mesma em restaurantes escuros, em aviões e diante do computador lendo perfeitamente e sem o menor esforço. Então, repeti várias vezes: a minha vista é perfeita, minha vista é perfeita. Senti-me grata e entusiasmada por ter uma vista perfeita. E em 3 dias, minha visão estava recuperada. E agora, não uso mais óculos de leitura. Minha vista é perfeita. Quando contei o que tinha feito ao Dr. Ben Johnson, um dos mestres do segredo, ele me disse: você faz ideia do que teve que acontecer aos seus olhos para que você pudesse fazer isso em 3 dias? Ao que eu respondi: graças a Deus não, eu teria ficado com esse pensamento na cabeça. Eu só sabia que era possível e que podia ser feito depressa. Às vezes, quanto menos informação, melhor. O próprio Dr. Johnson já havia eliminado uma doença incurável do corpo, de modo que a minha visão não me pareceu nada mais comparada à sua história milagrosa. Na verdade, eu esperava que minha visão voltasse a ser perfeita da noite para o dia. Então, para mim, 3 dias não foi nenhum milagre. Lembre-se, tempo
e tamanho não existem para o universo. É tão fácil curar uma espinha quanto qualquer doença. O processo é idêntico. A diferença está nas nossas mentes. Então, se você tiver atraído alguma enfermidade para você, reduza-a em sua mente ao tamanho de uma espinha. Livre-se de todo e qualquer pensamento negativo e então se concentre na saúde perfeita.